Shalom, graça e paz, povo do avivamento. Sou o apóstolo Roberto Viana e hoje nós estamos aqui com esse programa maravilhoso. Sejam todos bem-vindos, você que está nos assistindo. Hoje, segunda-feira, dia dos compromissos. Seja bem-vindo, você que já correu o dia todo e parou um pouquinho para nos assistir. E estamos hoje com esse programa falando de um tema maravilhoso, a igreja na modernidade. E eu quero dizer para você que está nos assistindo, hoje nós vamos falar, hoje nós vamos quebrar o silêncio. Vamos quebrar o silêncio e nós vamos falar tudo e vamos dar nomes. Hoje vai ser polêmico? Pode ser polêmico, viu? Mas vou ter que dar nomes, porque a igreja, ela é a ferramenta de Deus para o mundo, e nós estamos aqui hoje. Sejam então bem-vindos em nome de Jesus. Bom, gente, olha, hoje no nosso tema queremos falar sobre a igreja, algo muito preocupante, mas estamos aqui. Sou o apóstolo Roberto Viana, sou alguém que tem ministrado a palavra do Senhor e hoje nós estamos aqui para falar sobre isso. Temos um texto sagrado onde nós observamos as Escrituras e eu gostaria de recitar esse texto de Atos, capítulo 2, e a palavra do Senhor nos diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. É forte isso, no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa e estavam todos ali assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, a quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios, olha, queridos, você que está nos assistindo, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Eita, gente! Estavam confusa. E o que acontece? E todos estavam ali naquele lugar, debaixo de um mesmo céu. Agora deixa eu falar para você. Nós temos aqui todos cheios do Espírito Santo, todos no mesmo lugar, falando em diversas línguas. E por que tinha confusão? Por que a mente não compreendia? Por isso que hoje nós estamos aqui para poder tirar esses detalhes das revelações bíblicas. E hoje nós estamos aqui, queridos, com dois convidados, assim, posso dizer, escolhido a dedo para estar hoje aqui na companhia do apóstolo Roberto e dizer para você que isso foi feito de maneira muito direcionada. Nós queremos apresentar pastor Augusto, que está aqui, do Ministério Kadosh, hoje presidindo ali aquele ministério maravilhoso, na presença do Senhor. Seja bem-vindo, pastor Augusto. Hoje também temos aqui apóstolo Lidon Johnson, presidente do Ministério Rehoboth, em Portugal. Hoje já está ali no continente europeu já há muitos anos fazendo essa obra. Daqui a pouco vamos saber se é fácil fazer obra lá no continente europeu. Como é fácil fazer evangelho aqui no Brasil, pastor Augusto. Mas eu quero dizer, seja bem-vindo. E dizer para você, queridos, antes de nós começarmos essa conversa, gostaria de dizer para você, você não pode deixar de se inscrever no nosso canal, né, gente?
Que é isso, vamos organizar essa questão aí. Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de deixar o seu joinha, o seu like aí, tá? E dizer para toda essa galera que te rodeia aí, vem cá assistir. Então o que você vai fazer? Pega aí agora, pega o aviãozinho e manda aí no mínimo para 20 pessoas que quer saber sobre verdades do Evangelho. Amém? Então vamos que vamos então. E nós queremos hoje começar essa conversa, né, falando sobre a igreja, né? Nós sabemos que a igreja ela começa a ter esse rompante ali desde a igreja primitiva. Ali nós estamos aí com Atos capítulo 12, fala do poder da igreja, da unidade da igreja, da comunhão, e eles viviam ali no partir do pão. E os séculos se passam. Aí nós temos a história, né? Vem a igreja primitiva, vem a igreja medieval, e com toda essa estrutura, aí chega aí a reforma protestante, e eu acredito que isso aí é um grito, né? Um grito dizendo assim, bora voltar para as escrituras. E depois disso, dessa estrutura, mas aí chegamos aonde? Chegamos na modernidade. Chegamos na modernidade. Seja bem-vindo, pastor Augusto, do Ministério Kadosh, e já nos dá aí um spoiler, alguma coisa sobre essa modernidade, como que o senhor vê isso, como que o senhor vive isso, rapidinho. Queremos ouvir também o apóstolo Johnson acerca desse tema. O que o senhor acha desse tema? Fala para nós, seja bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite, apóstolo Johnson, apóstolo Roberto. É uma honra estar aqui no meio de grandes homens de Deus, né? Como eu falei ali na nossa conversa anterior, eu vim aqui para aprender, né, com vocês. Mas a gente precisa fazer uma pergunta que a gente estava fazendo nas nossas conversas: aonde nós nos perdemos? E esse é um ponto crucial para a gente poder chegar na causa raiz do problema daquilo que hoje está acontecendo na igreja brasileira. Não é tudo perdido de forma alguma. Eu sempre costumo dizer que há 7.000 que não se curvaram a Baal. Mas o nosso problema todo é que existem algumas que estão, né, relevantes, vamos dizer assim, e que têm trazido doutrinas totalmente fora do contexto daquilo que a própria palavra de Deus fala que a gente tem que ter. E eu sou um fã de Atos 2. Eu procuro, dentro da Kadosh, Comunidade de Adoração Profética, trazer aqueles que o Senhor deu para que nós cuidássemos a essa estrutura de Atos 2. Porque essa estrutura de Atos 2, 42 a 48, é a estrutura que é da igreja em si, vivendo a doutrina dos apóstolos. Vocês são apóstolos, nós somos pastores, nós nos preparamos para isso, nós não vamos dizer uma mentira. Então, a gente retirar este apego à movimentação, né, e trazer Jesus de novo ao centro. Eu creio que a base da nossa conversa aqui hoje é conseguir mostrar isso para as pessoas, trazer novamente Jesus como centro de tudo, tirar essa prática do egocentrismo, do eu, tratar Jesus como um garçom, realmente poder fazer com que as pessoas acreditem novamente nisso daqui, sabe? Nessa movimentação das línguas, do sobrenatural, né? Daquela oração impactante, fluente, que chega e quebra as amarras, abre cadeias. É forte. Né? Que faz milagres. Nós precisamos ser testemunho, e testemunho traz milagres juntos. É isso aí. Né? Ide pregar o evangelho. O que faz? Ide pregar o evangelho, mas estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Não é o apóstolo, não é? E nós temos que levar isso para a igreja. Às vezes a igreja terceiriza, né? Apóstolo Roberto faz uma oração por mim. Mas por quê? Por que tu não faz? Não acredita naquilo que o Senhor derramou sobre ti? Apóstolo Johnson, não que a gente não vá fazer, nós cremos. Jesus fazia muito disso, né? Tu crê? E ele queria ouvir a palavra. Então hoje a gente precisa trazer isso. Aquele tempo que o pessoal criava até os memes, né?
Eu creio de 6 horas, né? É. 6 horas por mim. E a gente precisa trazer novamente isso, porque nós nos perdemos. A gente está muito bom em música. Nós temos hoje Bíblias fáceis de procurar, em tudo que é linguagem. Nós temos cursos para tudo. 10 passinhos para isso, 10 passinhos para aquilo. Mas e o poder de Deus? Onde está o poder de Deus? E é o poder de Deus aquilo que tu tem lá na Europa. Onde está uma apostasia, mas tu chega e há algo que chega contigo. Quase que eu falo em línguas agora. É algo que chega contigo, que está junto contigo. Isso aqui que nós estamos sentindo agora. Mas ainda tem nessa modernidade, ainda tem línguas ainda na igreja ainda? Tem. Ei, pastor? É difícil a gente achar, mas tem. Nós precisamos entender e precisamos procurar. Gente, a gente veio para cá. Eu estou tão feliz de estar aqui. Sabe por quê? Porque aqui está 3 homens que não vão desistir. Você que está nos ouvindo, há 3 homens aqui, se vocês quiserem procurar, 3 igrejas que não vai desistir de procurar isso. Kadosh, Renovo, e a sua é a? Rehoboth. Igreja Apostólica Rehoboth. Entendeu? Nós vamos atrás. Pastor Augusto, seja bem-vindo. Amém. Isso é forte. Obrigado. O senhor é polêmico, viu? O senhor é polêmico, hein? Apóstolo John, seja bem-vindo. E o que o senhor fala para nós nesse início da igreja? E seja bem-vindo mais uma vez. Shalom, graças paz, apóstolo Roberto, pastor Augusto. É alegria, né, estar juntamente com vocês, como disse o pastor Augusto. Estamos aqui também para aprender com vocês, mas trazer também algumas considerações acerca realmente da modernidade da igreja. Algo que me preocupa muito, apóstolo Roberto, porque não que não possamos ser modernos, mas é porque estamos vivendo realmente a era da razão e da estrutura. Eita, pare não, repete isso aí, apóstolo. Olha, gente, vocês têm que pegar leve. Tem que pegar leve. Estamos ao vivo, tem que pegar leve. Repete isso aí para nós, apóstolo Johnson. Como é que é essa era aí? Deixa eu tentar aqui voltar um pouquinho para depois eu falar novamente o que eu disse. É porque ainda somos apóstolo Roberto, daquela igreja da qual os meus pais me levaram, que quando a pessoa aceitava Jesus, ela não aceitava Jesus nem pela razão e nem muito menos pela estrutura. Ela aceitava com um único objetivo: ter acesso, morada no céu. Então eu venho desse contexto, né? Passei alguns anos desviado, voltei, né? E depois que eu voltei, eu comecei a estudar realmente o que é ser realmente uma pessoa que almeja ter o nome escrito no livro da vida. E quando eu olho para os dias atuais, eu só observo que o que está em ênfase, o que está em moda é a razão e a estrutura. Se tem realmente estrutura, a pessoa te dá atenção. Então essa é a era realmente da razão e da estrutura. E isso é muito preocupante porque eu volto um pouquinho ao Evangelho de Jesus e eu entendo que os fariseus, eles tinham estrutura por fora, mas não tinham essência por dentro. E é essa essência que está faltando para a igreja atual. Não estou aqui querendo ser mais santo do que ninguém, mas eu estou falando num contexto começando em mim. A estrutura não diz quem somos, porque a estrutura nos leva muito a vender uma maquiagem falsa. Por isso que eu gostei muito do tema aí, né? O tema que você escolheu aí é um tema que vai nos levar a confrontos, verdades versus, né? A igreja da modernidade, né? É a verdade, entre a verdade e o engano. A verdade e o engano. Então, isso. Por que está tendo o engano? Por conta da razão e da estrutura. As pessoas saíram da essência, as pessoas saíram realmente daquilo que Jesus plantou dentro de nós e agora ela quer implantar a sua essência através dessa estrutura. E quando eu olho isso, eu me preocupo muito, porque eu estou vendo que há muitos ministros de Deus hoje que não estão se preocupando com a essência, só está se preocupando com a estrutura. E a estrutura, ela é falsa. A estrutura, ela não tem acesso ao trono da graça. E nós precisamos voltar para a essência de Deus, voltar para aquilo que realmente foi lido lá no início, né? Que todos estavam reunidos e todos estavam cheios do Espírito Santo.
Observe que a palavra todo, ele traz um contexto para nós que ele não fez a acepção de pessoas. A unção é para todos. O problema é que a maioria nos dias atuais, eles estão somente na era da razão e da estrutura. A essência já foi deixada de lado. Apóstolo John, o senhor está me dizendo então que dentro da modernidade, o que está imperando dentro da modernidade hoje é a aparência, então. Sem dúvida, meu apóstolo. É a aparência. Sem dúvida. Então assim, estão vendendo, vamos colocar, estamos vendendo uma vestimenta. Então, assim, muita gente vestida de verdade, mas no seu interior, essa verdade, ela não existe. Ela é enganosa. Ela é enganosa. Ela é enganosa, sabe por conta de quê, apóstolo? Porque quando você vai ver a essência do que Jesus disse para Pedro, né? Que Pedro seria realmente aquela pedra bruta, mas que a igreja ia partir a partir dele. Pedro chegava e colocava a mão num paralítico, o paralítico andava. A pergunta é, meu apóstolo, cadê o levante e anda nos dias atuais na igreja das estruturas, principalmente daquelas que, se não for a parede preta, não vale? Aí eu sempre digo o seguinte: levanta e anda, né? Então, assim, esse levanta e anda, então, faz parte da doutrina apostólica da igreja primitiva, né? Foi o que Jesus ensinou. Foi o que Jesus ensinou. Mas para que esse evangelho do levanta e anda se manifeste hoje, as aparências têm que sair. Eu gostaria de dizer que, primeiro, o altar, os ministros, precisam voltar para Deus. Aí o senhor está sendo polêmico. Pastor Augusto, o homem está sendo... É que, na verdade, o ponto primordial nisso tudo, nós esquecemos de Joel 2. Sim. Para acontecer aquela movimentação, né, que o Espírito vai derramar sobre toda a geração, né, algo muito impactante, precisa antes arrependimento, não uma performance. E entende? Não tem retorno sem arrependimento. Sem arrependimento. Não, mas para aí. Quer dizer que eu não consigo, então, voltar para a essência, ter a essência do Espírito sem arrependimento? Sem arrependimento. Não tem como. O próprio Pedro, né, ele nega Cristo. Na volta, o que ele faz? Cristo restaura Pedro. E Pedro se arrepende. Pedro, tu me amas? Amo. Então cuida das minhas ovelhas. Mas o que nós estamos observando, pastores e apóstolos, igreja do Senhor, é que está se pregando um evangelho que você pode voltar sem arrependimento. E como que isso? Isso é uma verdade ou é um engano? Eu posso afirmar que é um engano. É um engano? É, porque o próprio Jesus disse lá em João 14,6, eu sou o caminho. Então o caminho não tem estrutura. A estrutura realmente é a verdade. A verdade é que nos liberta. Então, quando eu apresento a minha estrutura, a minha razão, eu entro para o egocentrismo, eu entro para o meu eu entro para aquilo que eu creio, eu entro para o meu individualismo, para o altivez de espírito, para a soberba. Eu entro por esses caminhos. E esses caminhos não são caminhos de excelência. O caminho de excelência é o caminho da confissão e do arrependimento. Só o arrependimento pode abrir a porta da graça. O senhor concorda, pastor? O ponto importante nisso tudo é que tu tem um direito de escolha até tu escolher a porta. Escolher o Cristo é obediência radical e cega. Aquilo que a palavra manda tu fazer, tu tem que fazer. Para que ocorram os milagres que a gente tanto fala que tem que ocorrer, para que não precise nem falar e a tua sombra passe, né? E o que acontece? E aquele homem que estava há tantos anos levante, tu precisa ter um caráter de obediência. Olha, pastores, líderes do avivamento. Existe um texto de 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 3. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina.
Eu posso dizer que esse tempo chegou. Estamos vivendo ele. Esse tempo. Por quê? Nós estamos vivendo um tempo da aparência, aonde posso dizer que as falsas doutrinas, os falsos mestres, posso dizer que já estão no nosso meio. Uma coisa que eu sempre falo na igreja é que tudo que é extremo demais, né, dentro de uma visão que o Senhor te deu, pode te levar à apostasia. Por quê? Porque o Senhor muitas vezes te fala algo, mas chega uma hora que Ele diz assim, ó, muda a rota. E tu não muda. E o pior é que está dando certo. É que nem Moisés, né? Vai lá, fala com a pedra. Na primeira vez ele bate e dá certo. O que ele faz? Ele vai lá e bate de novo. E o pior é que dá certo. O povo fica feliz, mas ele não fez aquilo que o Senhor mandou. Então, quando não faz aquilo que o Senhor mandou, muitas vezes pela misericórdia o Senhor faz. Mas tu está fora da rota. E voltar à rota quer dizer, arrependei-vos. Volta à rota. E quando tu não faz isso, a igreja começa a entrar no quê? Nisso que a gente estava lendo aqui na primeira vez. A dúvida, o engano, a apostasia. Né? Essa proliferação da internet para nós foi boa, mas também danosa. Hoje nós estamos vivendo a era da informação. Né? E assim, está na palma da mão, apóstolo Johnson. É um clique. É isso aí. É um clique. Eu sempre digo algo muito, muito relevante, que eu sempre digo para a liderança da igreja, que nunca, vê se vocês concordam comigo, nunca se falou de Deus como se fala de Deus nesse tempo, nessa era. Se nós estamos vivendo uma era onde se fala de Deus, vamos dizer, à torto e à direita, mas a pergunta que não quer calar, apóstolo Johnson, por que se fala tanto de Deus? Todo mundo agora tem receita de servir a Deus. Todo mundo tem uma receita. Deus não é isso, Deus não faz isso, Deus não é isso. Agora, por que se fala tanto de Deus? Todo mundo fala de Deus, e por que estamos vivendo uma era de uma grande apostasia? Na sua visão, apóstolo Johnson, fala isso um pouco. Exatamente por aquilo que eu falei no início. Sim. Né? As pessoas não estão se preocupando em ser, elas estão se preocupando em ter. Por quê? Porque ela está na era da razão, ela está na era de apresentar a estrutura. E a mídia imediata, ela trouxe isso, e isso foi uma situação gravíssima no meio da igreja, porque a igreja precisa estar estruturada em Cristo e não na estrutura. Veja bem, quando eu olho o que se prega hoje para atrair pessoas, eu vejo ciências e métodos científicos dentro da igreja. Eles estão explicando Deus. Eles estão trazendo para a igreja o que não é necessário para ter essência. Quando a ciência entra, os métodos científicos, nós vamos ter o quê? Que esse método, ele vai agir como se ele fosse um árbitro da verdade. E a verdade não são os métodos. A verdade é Jesus. Isso. A verdade é a palavra. Só existe algo que é absoluto. É a palavra. Isso. A palavra é absoluta. Ela não tem coincidência. Então, nós estamos enveredando pelas ciências, pelos métodos científicos, pelas instituições fortes. O que é isso, apóstolo? Aí nós vamos ver Estado, nós vamos ver família, nós vamos ver igreja, tudo misturado. O Estado hoje fala dentro da igreja. Por quê? Porque eu sou amigo do político, eu trago o político para o altar da minha igreja, ele vai trazer ali um benefício financeiro para a igreja, e a igreja passa a viver uma corrupção, passa a viver algo que não tem essência, mas tem estrutura. Por quê? Porque nós precisamos do Estado, precisamos da família e precisamos da mídia. E a mídia dos dias atuais, apóstolo Roberto, ela não olha muito para a tua, a minha e a nossa essência, pastor Augusto.
Ele não quer saber se você é um cara separado, que você é um cara consagrado. É até antimoderno ter uma família com 30, 40, 50 anos, sendo a mesma mulher para os dias atuais. O bonito hoje, o legal hoje, é você realmente trocar de mulher a cada 10 anos. Isso é o que estão ensinando aí. E tudo isso eu vejo isso dentro dessas instituições fortes. Uma linguagem progressiva, uma crença que melhora, parece que a Bíblia, aonde a Bíblia não precisa de melhora de nada, porque ela é a boca de Deus e ela está estruturada em um patamar de libertação para quem conhece. Por isso está escrito em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 1 João 4,1 vai dizer o seguinte: amados, não creio em qualquer espírito, mas provem o espírito para ver se procedem de Deus. Pastor Augusto, observamos tudo isso que está acontecendo. É muita gente falando de um Deus o qual não conhece. Então, o que o senhor fala para a gente sobre essa questão? A gente vê que tem muita gente falando, mas pouca gente habilitada falando de Deus, de igreja. O que o senhor fala para quem está nos assistindo? Dá uma luz para o povo que está nos assistindo. Os nossos telespectadores hoje estão aqui precisando de uma resposta no meio dessa confusão, pastor. Biblicamente, eu só queria fazer um adendo, porque as pessoas podem olhar para nós, né, nós três aqui, e dizer assim, não, mas esses caras são contra a estrutura. Sim. E nós não somos contra a estrutura. Correto. Nós somos contra como se usa a estrutura. Porque a igreja, aquela que iniciou de Atos 2, era muito rica. As pessoas vendiam suas casas. Naquela época, uma casa valia muito dinheiro. Só que como eles usavam a estrutura? Essa era a diferença. Então, eles não usavam para si só, eles usavam para o bem comum. Então, voltando a essa pergunta, a gente pode usar Oséias 4,6. O meu povo, ele peca por falta de conhecimento. E por que falta de conhecimento? Por que a gente está sempre, né, indo por uma visão, por um vento de doutrina, por isso e por aquilo? Porque nós não conhecemos a Cristo, o verdadeiro. Aquele que tu tira tudo que tu tem, toda essa massa que te leva a acreditar nas coisas e volta para o teu quarto e ora. Lugar de intimidade, filhos, é quarto e hora. Nós perdemos essa essência. A gente está, como o apóstolo falou, acostumado com estrutura. Então, se não tiver estrutura, não está tão quente, está tudo frio. Não está assim. Se por um acaso tu coloca uma pessoa com mais simplicidade e menos eloquência, ele não é um cara tão cheio do Espírito Santo. Exatamente, é isso. A gente está apegado à concepção nossa hoje de conhecimento de Cristo, é o que o outro faz e não aquilo que nós conhecemos. Então começamos a engolir, a comer assuntos, começamos a nos alimentarmos de coisas, de alimentos que não traz estrutura espiritual para si. Então isso se vende, então, o quê? Uma imagem. A gente vende muito livro. Uma das coisas que eu tenho combatido muito na igreja é a prática da teoria coaching e da motivação emocional. Nós estamos trazendo isso e não é preciso. O senhor é contra essa teoria do coaching motivacional? Não, nós não somos motivacionais. Nós somos pessoas cheias do Espírito Santo. Então, peraí, pastor. Cheia do poder de Deus, que aonde nós chegamos, certo? O ambiente precisa mudar. Eu não preciso ser eu não preciso ser motivado. Não. Eu preciso ter um motivo. Precisa ter um motivo. Jesus. Ele é o meu motivo. Ele é o motivo. Quando tu consegue entender e compreender isso, isso é mistério. Eu costumo dizer para o pessoal assim, imagina só, as pessoas falam, a tua fé ela é um crescente, mas ela cresce por ouvir a palavra. Mas isso é um mistério. É um mistério muito grande.
Por quê? Porque é algo que o próprio Espírito Santo, que é Ele que convence do pecado, do juízo e da justiça, não somos nós. Nós somos catalisadores, precursores da palavra. Mas quem vai fazer a transformação é o Espírito Santo. Porque se nós temos uma fé sem alicerce, acabou. Então nós temos uma... Ela está na areia. Está na areia. Sem alicerce. Então, apóstolo Johnson, nós temos uma igreja sem identidade. Opa, sem identidade. Então parece que agora a gente encontramos a causa raiz. A causa raiz. Então, se nós temos uma fé sem alicerce, nós temos um ministério, uma igreja sem identidade. É isso que podemos estar enxergando isso hoje? É porque eu vejo assim, quando eu preciso dessa motivação, eu não me preocupo de ser cheio, porque vai ter sempre um movedor de água para me encher. E quem me enche é o Espírito Santo, está escrito. Usando homens, claro, através de ministrações, através de palavras proféticas, através de ministrações. Porém, essa substituição do coach em relação ao ministro vocacionado são coisas agressivas, porque o ministro vocacionado, ele não está muito preocupado com a estrutura, ele está preocupado mais com o destino das ovelhas. Já quando eu estou preocupado emocionalmente por aquilo que eu vi realmente de um bom coach, que nós temos aí belíssimos coaches no Brasil, é só um momento, apóstolo Roberto. Eu saio dali motivado, mas amanhã eu já veio a luta, já veio ali uma opressão de alguma situação, e aí eu já me desfoco daquilo que eu tinha acabado de me encher e passo a voltar um caos espiritual, por conta da falta da estrutura interna, que está cheio do Espírito, como a igreja de Atos estava. Observa que ali a gente vê 3 tempos. Eles foram cheios, todos estavam reunidos, moveu-se o lugar onde estava, e depois desse movimento, eles saíram e com ousadia eles começaram a anunciar com muita intrepidez a palavra, porque eles não estavam emocionados, eles não estavam precisando de uma motivação. O motivo ali é que eles se encheram da presença do Espírito, e é isso que a igreja nos dias atuais precisa voltar. Mas são discursos que a igreja não quer ouvir, como eu te contei, que lá na Suíça, o moço lá falou pra gente que se eu não mudasse o discurso, eu não teria acesso na Suíça. Ou seja, eles estão mais preocupados em ter a aparência que tinha os fariseus no tempo de Jesus, do que ter a essência do Mestre Jesus, que era simples e não tinha nem uma pedra para reclinar a cabeça. Desequilíbrio, só para... Sim, pode falar, pastor. Desequilíbrio espiritual que a gente está passando hoje. Por quê? Pega a igreja de Éfeso, é uma igreja extremamente espiritual, uma igreja que conseguia enxergar o falso profeta, mas que faltava o primeiro amor. Ela fica uma igreja orgulhosa, como muitas são, por causa dos dons, e esquece da essência. Pastor Augusto, uma igreja cheia dos sinais, uma igreja orgulhosa. Isto. Hoje, dentro da modernidade, o que nós podemos dizer? Nós temos um liberalismo teológico, porque se antes tinha a doutrina dos apóstolos, o qual eles percorriam, a problemática era outra. Tinham sinais, tinham prodígios, mas em algumas coisas, alguns momentos nós tínhamos aí essa deficiência. Tinha igrejas orgulhosas. Hoje, dentro de um liberalismo teológico, onde todo mundo tem o direito de pensar o que quer, de falar o que quer, eu sou teólogo, eu tenho a minha tese, eu tenho a minha visão, eu tenho a minha interpretação, eu também estudei. Então, há um perigo também hoje dentro dessa modernidade, esse liberalismo teológico. Muitas pessoas dizendo que Deus não faria assim, que Deus faria assim. Então, eu vejo que esse ataque dentro da modernidade está fazendo com que a igreja perca
vamos dizer, eu vou usar essa palavra, perca o respaldo de igreja. Isto. Porque a igreja está sofrendo um ataque de pessoas que ensinam a igreja a ser igreja, sendo que essas pessoas nunca foram igreja, pastor. Nunca Nós foram. perdemos a autoridade. A autoridade de Mateus 16 Sim. é aquela que nós perdemos. Porque chega uma hora, aconteceu com vários homens de Deus na Bíblia. Chega uma hora que o Senhor diz assim, ó, tiro daqui e levo para cá. Entende? Eu tiro minha mão daqui e vou levar para quem quer. Ah, mas está dando certo ali. E vai dar, porque a estrutura nos leva a achar que está tudo certo. Exatamente. Pastor Augusto, dentro dessa fala que o senhor falou, eu tiro daqui e coloco ali, a própria Bíblia vai dizer que ele que constitui todas as coisas. Agora, existe uma pregação. Agora isso aqui, gente, você que está me assistindo. Ô, glória. Olha aqui. Existe uma pregação aí, o apóstolo Johnson, de muitos líderes, arrebanhadores de multidão, que diz o seguinte: evangelho não é peso, evangelho não é sacrifício, Nossa. evangelho não é essa pressão. E aí estão começando a dizer o seguinte, dentro dessa modernidade: não procure uma igreja que te gere peso, não procure uma igreja que te pressione. Aí eles começam a dizer, dentro da modernidade, líderes narcisistas. Lá na doutrinação apostólica, esse narcisismo não existia, né? Então, líderes narcisistas, líderes que se tomam por autoridade para dominar a vida de pessoas, trazendo, vamos dizer, manipulação, líderes que manipulam pessoas. E assim, pastor Augusto, como é que o senhor vê esse negócio? O princípio da honra não é imposição. Não, repete esse negócio aí, como é que é isso aí? Princípio de honra não é imposição. Princípio de honra não é? Imposição. É por amor. É por amor. É conquista. É dia a dia. É sentar na mesa. É discipular. É conhecimento de pessoa. Por que a igreja de Atos era uma igreja relevante? Que eles não precisavam muitas vezes nem fazer evangelismo. O próprio Senhor trazia a eles aqueles que precisavam. Porque eles sentavam na mesa. Eu não conheço o apóstolo de ouvir falar. Eu conheço o apóstolo Roberto de sentar na mesa e tomar um café. Então essa era a diferença daquela igreja, porque aquela igreja conhecia seus líderes, e seus líderes queriam estar juntos do seu povo e conhecer o seu povo. E hoje não adianta, hoje não acontece mais isso. Nós três somos homens de Deus, segundo o coração de Deus. Somos sim. E isso não é orgulho que eu falo. Isso não é querer ser mais do que os outros. Nós somos. Mas cada um de nós tem uma visão que o Senhor nos deu. Mas esta visão, certo? Ela pode ter alguns momentos que não vão, né, se bater em alguns pontos. Mas isso não pode de forma alguma retirar de nós o andar juntos. Porque se vocês forem olhar, Paulo e Pedro tiveram divergências. Paulo e Barnabé tiveram divergências. E eles sabiam, mas eles sabiam para que eles foram chamados. Entende? O problema todo hoje, apóstolo Roberto, é que tem muita gente que recebe às vezes uma visão, pega aquilo e transforma num livreto. Agora é assim essa verdade. E se esquece que a verdade, queridos, para vocês que estão aí, está aqui. Essa é a verdade que liberta. Então, tu pode ter tua visão, tu pode ter a tua forma de movimentação, mas se o centro não for Jesus, acabou. Apóstolo Johnson, como é que você vê essa questão hoje? Eu fiz uma consideração aqui, eu até fiz questão de escrever assim sobre, eu achei muito importante, né, sobre o liberalismo teológico. Eu fiz aqui uma anotação para que eu pudesse até ler para você poder levar aos nossos espectadores aí o seguinte. Eu disse o seguinte, que o liberalismo teológico é uma corrente que busca interpretar a fé cristã dentro da razão humana. Isso é o que eu penso. Perfeito. Vou repetir. O liberalismo teológico é uma corrente que busca interpretar a fé cristã à luz da razão humana, não é à luz das escrituras. É isso, perfeito. Mas, apóstolo, mas assim, como que eu explico
explico Deus dentro de uma razão humana. Mas isso é o que o modernismo está trazendo por conta do discurso realmente desse imediatismo que a igreja busca. E isso nós só vamos encontrar na estrutura e na razão. Nós não vamos encontrar isso na igreja primitiva e nem na escritura propriamente dito, que é o arrependei-vos e convertei-vos. Se não houver o arrependimento genuíno, eu não vou conseguir entender isso aqui que eu escrevi. Então eu escrevo isso com muita essência. Por quê? Porque eles estão tentando interpretar a fé cristã à luz da razão humana. A razão humana, ela não pode substituir as escrituras. Apóstolo, o livro de Gálatas, capítulo 1, vai dizer que nem se um anjo viesse pregar outro evangelho... Tá vendo aí? Nem um anjo poder pregar outro evangelho, então isso não seria... Então, por que nós estamos vivendo isso hoje? Essa crise de identidade, por exemplo, venha para a minha igreja é sem peso. Quando eu observo essa questão desses discursos, eu olho para as escrituras e eu vejo, o evangelho não é peso. Ok, tá. Pastor Augusto, apóstolo Johnson, o evangelho não é peso. Realmente o evangelho não é peso. Quem quer vir após mim, negue a si mesmo. Agora eu pergunto, isso é leve? Não. Sabe por que eles chamam de peso? Porque eles estão pregando o evangelho sem cruz. Amém. É isso. Eu encerro aqui esse tópico dizendo que a maioria estão pregando um evangelho sem cruz. Porque a cruz, humanamente falando, ela era pesada. O meu, o seu, o teu e o pecado da humanidade foi colocado sobre ela. Foi o único momento, apóstolo Roberto, de toda a história que o pai se separou do filho, foi no momento que ele teve que carregar esse peso. Você não vai encontrar teologicamente um ponto fora desse que o pai esteve fora do filho. Então, pergunta que não quer calar: evangelho é leve ou é pesado? Ele tem o seu peso, porque primeiro eu preciso renunciar ao pecado e confessar o pecado. E isso então, não é leve. Não é leve. Não é leve. Toda renúncia é pesada. Toda renúncia é pesada, eu concordo. Toda. Porque tem a tua parte humana que Deus não retira. Quando Ele chama, uma coisa que eu fico muito impactado é quando Jesus está com os seus discípulos e vem a mãe dele, e Pedro e João dizem: tua mãe está lá fora, tua mãe está lá fora, tua família está lá fora. E ele vira e diz assim: onde estão minha família? Estão aqui. Senão aqueles que aqui estão. Aqui estão. E aí depois ele vai falar o que, apóstolo Roberto e apóstolo Johnson? Ele vai falar: aquele que não deixa sua mãe, seu pai, não é pesado para te deixar teu filho, se o Senhor te mandar? É terrível. O senhor falou e agora eu até imaginei. Isso é terrível. Imagina se o Senhor diz assim, ó: vai lá agora e sacrifica teu filho. Agora, pastor, vamos trazer o sacrifício de Isaac hoje. Deus de Abraão, Isaac e Jacó mudou do Deus do apóstolo Roberto, do pastor Augusto, do apóstolo Johnson? Não pode mudar. Não pode mudar. Não pode. A pergunta que não quer calar: e se Deus pedir? Eu vou falar isso não porque a Bíblia fala do sacrifício. E se Deus hoje pediu o sacrifício que pediu? Apóstolo, mas isso é antigamente. Não, Deus mudou? Não. Então, e se Deus pede, então, esse Deus é o quê? Narcisista, manipulador? Esse Deus, esse evangelho, que evangelho é esse? Então, Deus pede lá e aquele não pode pedir mais nada? Como é que é isso, apóstolo? Você sabia onde começou isso, apóstolo? Fale lá para nós. Isso começou no século XIX na Alemanha. Você sabia disso? Isso começou no século XIX na Alemanha, porque eles estavam ali tentando explicar essa fé cristã dentro da razão humana, trazendo essa modernidade e o racionalismo. Quando eu trago o racionalismo e trago a modernidade acima da estrutura que é a escritura, eu passo a viver apenas a aparência.
não tenho mais essência. E somente a essência vai me fazer entender que o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, né? Ele não mudou, não vai mudar, porque a própria Escritura diz que ele é imutável. Mesmo que tudo mude, ele não muda, porque ele é Deus. Pastor Augusto, essa conversa, ela está me deixando pensar que estão querendo apagar a cruz, não? Sempre. É? Eu costumo falar uma coisa muito interessante. Ou é coisa da minha Pessoal, cabeça? não é. A diminuição, agora vai ser polêmico. Desculpa, mas vai ser. A diminuição das salas pastorais, dos pastores verdadeiros e sacerdotes, direcionando o povo, fez aumentar as salas terapêuticas. Os psicólogos e psiquiatras proliferaram, porque as pessoas estão atrás de uma resposta que elas já têm na Bíblia. Então, princípios de autoridades foram quebrados no meio do caminho. Sem dúvida. E quando o princípio de autoridade é quebrado no meio do caminho, a igreja se perde. A palavra de Deus vai dizer o que em Eclesiastes 5? Adentrai por essa porta com temor. Não fazei promessas se tu não vai cumprir. Cumpre, erebaixa. Oh, glória. Cumpre a tua palavra. Cumpre aquilo, porque tu está na terra e o Senhor está no céu. Então ele manda. Se ele mandar, obedece. Cristianismo é radicalismo. Aquilo que Paulo fala. O viver é Cristo. O morrer é lucro. Morrer é lucro. Mas o que acontece, pastores? O temor está sendo removido. Totalmente. E no momento que o temor, as escrituras, está sendo removida, é isso aí. O assalto à autoridade acontece. E o que vai acontecer quando o assalto à autoridade acontece? Tudo é permitido. Tudo é permitido. Tudo é permitido. Entendeu? Então, tudo é permitido. Então, hoje eu vejo que se tudo é permitido, e aqui para nós, desculpa pela minha expressão, o pastor não quer perder o cliente. Mas é isso mesmo. Não quer perder o Porque cliente. na estrutura é cliente. Não quer perder o cliente. Então, o que se faz? Muda, apóstolo. Lá na Suíça, se o senhor é franco Não lá. mudar o discurso, você não vai continuar. Como é que é? A oferta lá é no franco? Como é que é? Franco suíço. Franco suíço. Quanto é o franco suíço, apóstolo? Hoje deve estar em torno de 7 alguma coisa, né? 7 alguma coisa, pastor Augusto. Já servia. Já servia uma oferta de uns 500 francos hoje na Suíça. Mas aí o senhor tem que mudar o discurso, viu, meu apóstolo? Tem que mudar o discurso. Tem que mudar o discurso, porque se não mudar o discurso, o cliente vai embora. Isso que o pastor Augusto está falando diminui a sala dos sacerdotes, dos pastores, aumenta, e deixando bem claro para os nossos espectadores, nós não somos contra aos terapeutas. Eu tenho amigos terapeutas, quero mandar um abração, pastor Osmarino, fazendo propaganda, pastor Osmarino, grande. Pastor Osmarino, pastor terapeuta, tem me ajudado muito no ministério para resolver algumas coisas. Mas assim, nós não somos contra, mas essa questão é uma questão que dentro de algumas terapias estão fazendo o que o apóstolo Jones falou, estão querendo humanizar o negócio, tirar Deus do negócio, tira o temor, apaga a cruz, e agora sobrou o quê? Sobrou que eu sou o que eu determino, não o que a palavra diz que eu sou. E a maioria, meu apóstolo, eles estão dizendo assim, eu sou o que possuo. Se você tem, você é visto. Se você não tem, você não é visto. Só que a própria Escritura, pastor Augusto, ela vem nos trazer o entendimento que o próprio Deus, ele não está preocupado com o que nós mostramos por fora. Perfeito. É mudança de dentro para fora. Isso é igreja. É de dentro para fora. Só que dentro do modernismo hoje é de fora para dentro. Então eu tendo tudo fora, está tudo muito fácil. Eu estava vendo aqui sobre alguma... Só interromper, apóstolo. Isso que o senhor está falando de dentro para fora, de fora para dentro,
o senhor fala e a gente vê os Instagrams, né? Exato. A gente vê os Instagrams, né? É isso. Eu fico imaginando apóstolo Johnson e pastor Augusto, se a vida de fato fosse o que o Instagram mostra. Jesus. Pode continuar, apóstolo. Aí o que acontece? Todos nós estávamos salvos. Tá tudo certo, né? Então, eu estava vendo aqui algumas características, né, desse liberalismo que nós estamos vendo hoje, e algumas que eu interpretei teologicamente é que a Escritura dada por Deus a nós para a estrutura e a razão é apenas um livro religioso. Não é verdade absoluta. É isso que eles estão pregando. Cristo, para eles, é como um mestre moral. Jesus é só um exemplo ético, mas não é necessariamente ser Deus. E tudo isso me preocupa, né? Porque eles não têm o Evangelho como a ênfase principal de mudança de caráter e de vida. Não tem como eu viver preocupado só com a estrutura externa sem encontrar uma interna. A interna, hoje, apóstolo Roberto, ela está ficando tão distante da verdade que cada vez que você reúne com um grupo de pastores para a mesa, eles acham chato. Porque eles estão acostumados com a estrutura, é espetáculo. A gente chega ali, é tudo muito bonito, é muita luz, é muita coisa, é muita fotografia, é muita, sabe, mídia em cima da gente. E isso para alguém que não tem estrutura espiritual, só tem estrutura material, vai passar a viver apenas emocionalmente, precisando de movedores de água. João vai dizer o seguinte: se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente serei os meus discípulos. Essa questão, o que eu vejo? Eu vejo, pastor Augusto, muita gente diz assim: eu sou discípulo de Jesus. Eu pergunto, tem como, pastor Augusto, alguém ser discípulo de Jesus sem ler a Bíblia? E o próprio Cristo diz que se não deixar pai, mãe, né, por amor a mim, não pode se tornar meu discípulo. Não é digno de mim. Não é digno de mim. São renúncias que a gente faz. Então, vamos lá. Entendimentos que a gente faz para a gente poder chegar ao princípio de discípulo. Então, vamos lá. Para ser discípulo de Jesus, tem que ter renúncia, arrependimento, leitura, conhecimento bíblico, confissão de pecado, um líder sobre ele, tem que ter. Mas para aí, muita gente diz que é ovelha de Jesus. Está errado. Por que está errado? Porque se não entender sobre os modelos de autoridade que está lá em Efésios 4:11, não vou entender realmente o que é a igreja. Perfeito. Jesus levantou ali apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, exatamente como modelos de autoridade aqui na terra para representar ele. Mas esse modelo, apóstolo Johnson, dos 5 ministérios, ele ainda é uma verdade nos dias de hoje ainda? Muito raro. Porque trazendo, não na existência, mas trazendo no contexto bíblico mesmo. Esses 5 ministérios é uma verdade para o evangelho ainda hoje? Absoluta para mudança realmente da humanidade. Eu preciso de um pastor, então? É necessário, porque a Bíblia diz que a ovelha sem pastor ela é desgarrada. Pastor Augusto, o que o senhor diz sobre essas questões? Eu sou uma pessoa que preciso de um pastor. Eu preciso de vocês. Eu não consigo viver sozinho. Jesus não viveu sozinho. Nos momentos mais difíceis dele, ele levava 3 amigos. Eu costumo dizer que são os amigos de aliança, aqueles que vão te corrigir. Tu precisa muitas vezes de uma correção de rota. E quando tu está sozinho, tu comete erros. Tu é mais passível a cometer erros quando tu está sozinho. Exatamente. Quando tu acha que tu tem uma verdade única, absoluta. E tu não tem uma verdade. Reino é movimento. Reino, ele não é uma coisa que fica uma estrutura estática. Tem pessoas que estão confundindo autoridade com autoritarismo. Pastor Augusto, mas se eu estou numa igreja
Eu congrego numa igreja, eu estou começando, eu entendo que eu tenho que ter esse pastor, tenho que ter esse líder, mas eu estou numa igreja. Só que esse líder ele é um líder abusivo, esse líder, e assim, e o senhor está dizendo que eu preciso ter um pastor, mas o pastor que eu escolhi ter, ele é abusivo, ele é difícil. E o que o senhor me diz sobre isso? Todos os lugares. A gente costuma muito apontar a igreja, né? A igreja não era para ter isso, não era para ter aquilo, mas quando a gente começa a ler a Bíblia em Apocalipse, nós olhamos que tem 7 igrejas totalmente diferentes uma da outra. E uma delas, ela é muito interessante, que a gente olha para ela, ela não é nem fria, né? E nem quente. E o senhor vai dizer o quê? Vou te vomitar. Então, é necessário. Desde o princípio, a igreja tem problemas. As cartas de Paulo fazem o quê? Trazem a igreja novamente para o prumo. Então, tu não vai encontrar uma igreja perfeita. Esse não é o ponto. Agora, é claro, existem os corruptos, em todos os lugares tem problemas. E aí está o teu direito de escolher uma boa igreja. Mas tu pegar o erro para desmerecer os acertos, isso não é justo. Não, repete isso aí para o povo entender. Como é que o senhor disse? Tu pegar os erros em detrimento dos acertos, isso não é justo. Não é justo. Não é tu fazer uma avaliação justa. Porque não vou falar nomes aqui, mas porque A, B, C ou D que estão dentro de um contexto corruptível, aí o apóstolo Roberto, o apóstolo João e o pastor Augusto são iguais? De forma alguma. Tu tem que conhecer para avaliar corretamente. Sim, pode continuar. Então, tu não pode pegar e fazer uma avaliação, porque daí é desonesto. É desonesto. Eu falar que o apóstolo Roberto e que o apóstolo Johnson são a mesma coisa. E, inclusive, eu quero deixar claro para todos que estão aqui nos ouvindo, cuidado com o que falam dos seus pastores. Porque se você acredita nele, protege eles. Protege eles. Em todas as religiões a gente vê as pessoas protegendo. Tu vê escândalos acontecerem em várias religiões, várias. Não é a evangélica que acontece escândalo. E tu vê que as pessoas protegem porque conhecem os seus pastores, conhecem os seus padres, conhecem os seus líderes. O que tem nos faltado é sentar na mesa, gente. Nós perdemos mesa. Nós achamos que o apóstolo Roberto, que o apóstolo Johnson, né, eles são super-homens e nós não somos super-homens. Nós precisamos de oração, nós precisamos de um abraço, nós precisamos que alguém chegue na nossa casa, abra nosso armário e veja se a gente está precisando de alguma coisa. Precisamos do outro. Precisar um do outro. Porque fomos criados para um relacionamento, é isso. né? Relacionamento de aliança. Relacionamento de aliança. E dentro do relacionamento de aliança é que nós saímos das estruturas e vamos vir para a mesa. É aqui na mesa é que nós vamos entender verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Eu vejo, pastores, que o que acontece? Nós estamos vivendo, posso dizer que nós estamos vivendo essa crise ministerial, vamos dizer assim. Está todo mundo falando dentro desse modernismo, está todo mundo aparentemente muito bem apresentado, falando de palavras até tirado, né, dos chats. É muito fácil hoje, né, você clicar no chat ali, no chat GPT lá e já baixar uma palavra e você falar, né, e isso está sendo muito fácil. Agora, essa vivência, de fato, é o que está enfraquecendo a igreja. A igreja está perdendo essa fé genuína e está trazendo divisão. E eu vejo assim, quando nós lemos Atos 2 e no 42, que ele vai dizer, então eles perseveravam. Nós estamos observando que a cada tempo que passa, apóstolo Johnson, as pessoas perseveram menos. Isso. E exatamente por quê? Por causa da modernidade. E quando eles perseveram menos e eles fracassam, porque eu sempre digo na igreja, quebra o princípio lhe quebra, né? Exatamente. Então, quando o princípio quebra a pessoa dentro daquilo que é a funcionalidade, ele aponta a igreja. A igreja é a culpada, a igreja não ama, a igreja... mas é porque estão todo mundo dentro de um sistema. Eu pergunto, apóstolo Johnson, alguém
consegue manipular alguém dentro de um sistema, sendo se esse alguém tem conhecimento bíblico? É impossível. Por isso que os bereanos, tudo que se falava, pastor Augusto, eles iam buscar nas escrituras. Os bereanos faziam isso. Porque quando eu tenho uma estrutura interna, que eu bato muito nisso, eu vou me preocupar com o conhecimento da escritura e não o que o sistema está querendo. Você quer ver uma coisa, apóstolo Roberto? Você já parou para pensar sobre o relativismo do pecado nos dias atuais? Está assim, escandaloso. Eles relativaram de uma tal forma que para eles se tornou tudo muito normal, né? E quando eu olho tudo isso, eu vejo isso assim em palavras muito sutis, como mudança da linguagem. Eles têm uma mudança tão bem adequada dentro de uma linguagem moderna que o pecado passa a ser relativado. Estão querendo mudar a Bíblia, exatamente, para ajustar, tá? Já que a gente nos seus objetivos. Vamos polemizar o pecado do homossexualismo. Querem falar coisas assim absurdas. Às vezes eu fico... Esses dias eu vi uma pregação, parei para ver, sabe? A pessoa dizendo que Davi e Jonas tinham um caso. Isso é falta de conhecimento. Isso é falta de conhecimento. Só que as pessoas, elas estão tão querendo algo, é que nem Paulo fala. Eu queria estar falando para vocês, está dando um alimento sólido. Estou tendo que dar leite porque vocês não sabem o que estão recebendo. Vou falar uma coisa para vocês, eu sou um cara muito emotivo. Então, se daqui a pouco começar a chorar, vocês me perdoem e vocês que estão nos acompanhando. Mas um advogado eloquente, conhecedor da palavra, hoje em dia, faz as pessoas chorarem. Faz. Agora, o único que traz a presença, queridos, me desculpa, isso aqui que eu vou falar para vocês não é motivo de orgulho nem nada, mas é motivo de conhecimento. Somos nós, sacerdotes, apóstolos da palavra, aqueles que estão se dedicando à palavra de Deus. Presença, só quem traz é filho. Presença, só quem traz é aquele que se dedica a Deus, aquele que busca a Deus, aquele que está com Deus, aquele que ora com Deus, aquele que ora a palavra de Deus, aquele que lê a palavra de Deus, aquele que ajuda uns aos outros. Agora, hoje, o pessoal acha que todo mundo... Então, se eu sou eloquente, então se eu sou um bom advogado, certo? Eu leio a Bíblia, faço um esboço e o pessoal fica chorando, como a gente vê de vez em quando. Só que daí o cara vai embora e não cuida. É isso aí. O cara vai embora e não cuida. Quem fica cuidando? Então, hoje nós temos um show, então. Um show. Uma performance nós temos diária. uma performance diária. Então, nós temos uma performance na internet, aquilo que eu estou colocando no meus stories, né? Meus stories. E isso é uma verdade? Eu sei que não é uma verdade. Mas eu preciso mostrar para alguém que eu estou vivendo uma verdade, que é uma verdade minha, que foi criada por mim. Então, dentro dessa grande questão que eu estou hoje ouvindo do apóstolo Johnson, do pastor Augusto, e esse desafio que nós estamos vivendo dentro do modernismo, por quê? Porque entre a verdade e o engano, parece que o engano também virou verdade. Linha tênue. Exatamente. Muito tênue. A linha, ela é muito tênue. A linha em tu transformar o teu altar, certo, em um palco, é muito tênue. Em tu transformar a tua palavra, a palavra de Deus, certo, em um escrito motivacional, é muito tênue. Para te entender hoje, e assim, ó, como o apóstolo falou, eu não sou contra. Se por um acaso eu vejo que a pessoa precisa, eu mando para uma terapia. Não tem problema algum. Mas antes eu oro. Entende? Então, esse desequilíbrio, ele está causando a gente cometer atitudes que a gente não faria anteriormente. Pastor Augusto, tem um líder nos assistindo agora. Tem um pastor, alguém que está no exercício ministerial, ou alguém que parou, ou alguém que esteja pensando,
Queria que o senhor liberasse aquela câmera. Libera uma palavra sobre essa pessoa que está assistindo o senhor. Essa pessoa é o seguinte: ele está no exercício ministerial querendo desistir porque ele não acredita nessa estrutura mais. Ele acha que já acabou tudo. Muitos já desistiram e estão achando que tomaram a melhor decisão. O que o senhor fala para essa pessoa? Acreditem em Deus. Acreditem que ainda o Senhor faz milagres, sempre vai fazer. Procurem, busquem na essência. Procurem voltar à simplicidade. Procure a resposta no quarto. Vai lá para Mateus 6, vai para o Sermão do Monte, aquilo que o Senhor falou. Entra para o teu quarto e ore. O Pai que sabe todas as coisas vai dar exatamente aquilo que ele necessita. Mas a gente precisa entender que perdão com o Pai é no quarto. Perdão, certo? Entre homens é confissão de pecados. Confessais os seus pecados uns aos outros e aí serão curados. Nós estamos procurando cura onde não existe. Sabe onde vai existir a cura? No perdão. Aqui. Entre nós. Nós vamos sentar, nós vamos tomar um café e eu vou dizer: apóstolo Johnson, preciso contar uma tentação que eu estou tendo. E ele vai orar por mim, nós vamos chorar junto. Pastor Augusto, Pastor Augusto, mas hoje as pessoas não confessam. Eu vou confessar meu pecado para quem não me entende, para quem não sabe da minha vida. Eu vou confessar. Então, quer dizer, observe, a pessoa fecha para confissão, automaticamente não alcança o perdão. E se não alcança o perdão, não alcança a cura. Não alcança a cura. E nós temos uma quantidade relevante de pessoas com ministérios maravilhosos parados porque não alcançaram uma cura. Apóstolo Johnson, libera uma palavra sobre essa pessoa que está nos assistindo. Alguém está nos assistindo, ou ele está no exercício, ou ele está querendo parar, ou já parou, mas o senhor libera uma palavra de salvação para essa pessoa que está vivendo esse caos que nós estamos apontando hoje aqui. Muito bem. Antes que eu possa falar contigo, meu irmão, você que é ministro, você que é um apóstolo, um profeta, um evangelista, que é um mestre, é um pastor, eu gostaria de fazer aqui uma colocação que tudo que falamos aqui sobre estrutura e razão, verdade e falsidade, nós não queremos aqui simplesmente dizer que somos donos dessa verdade e nem muito menos pregar contra essa estrutura. Nós precisamos das estruturas. É onde vamos receber todo um povo que Deus vai colocar em nossas mãos. Porém, existe um texto clássico na Bíblia, né? Eu gosto muito desse texto, o apóstolo Roberto e o pastor Augusto, que é capítulo 12 do livro de Romanos, quando Paulo vem e diz o seguinte: rogo-vos pela compaixão de Cristo que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que possais experimentar as medidas boa, perfeita e agradável de Deus. Ou seja, se eu olhar somente para o ter e não me preocupar com o ser, eu não vou entender esta palavra de Paulo aos Romanos. Por que eu tenho que fazer essa renovação? Porque dentro dessa renovação eu vou entender que é possível ter a estrutura física, o povo, a mídia, uma situação financeira equilibrada e ser santo, porque ele disse: sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Eu queria te convidar a pensar nessas coisas, porque o destino realmente das ovelhas serão cobrados de mim e de ti, que fomos chamados por vocação para pastorear. Então não fique na dúvida. A dúvida é um passo para a morte. Eu libero uma palavra sobre a vossa vida, que aquele que começou a boa obra há de terminar, porque ele é bom, perfeito e agradável em tudo que faz. Glória. É forte, hein? Eu louvo a Deus
por esse momento muito especial que nós estamos hoje aqui. E nesse programa, eu acredito que esse programa ele vai alcançar alguém que precisa entender o propósito dele na Terra. Não vai dar certo se envolver nos engoldos dessa geração moderna, dessa geração que mata profeta, geração que prega contra a doutrina apostólica. É isso aí. Entendeu? Isso. Prega contra a doutrina apostólica, porque a doutrina apostólica não é um título. A doutrina apostólica é um dom de governo. É um governo em comunhão, que é onde eles partiam o pão. É isso aí. Então, não podemos viver essa situação. Então, eu vejo que esse momento que nós estamos vivendo, entre a verdade e o engano, o pastor Augusto falou uma coisa muito forte. Eu acredito que alguém foi impactado. Tem 7.000 que não se rendeu. Em toda dispensação tem 7.000. Tem 7.000 dispensação que não se rendeu a essa questão. Lógico, vamos ser pressionados, sim. E vamos ser pressionados à mudança. Agora, a primeira pressão que os que vivem essa sã doutrina vai ser... a primeira pressão é o esvaziamento, né? Esvaziamento, porque a Bíblia vai dizer que no final muitos não vão conseguir ouvir, né? Porque vão ter como comichões nos ouvidos, não vão conseguir ouvir. Então, a primeira pressão é o esvaziamento. E alguns lugares estão derramando pessoas. Mas é porque Deus está. Como é que eu consigo enxergar isso? Então, mudar o discurso para atrair pessoas, mudar o discurso para permanecer com pessoas. Porém, do outro lado, não podemos ser líderes insensíveis, líderes que não consiga ter também uma comunhão, uma vida com Deus, para que o próprio Deus possa norteá-lo acerca do seu comportamento, da sua vida, né? Então, eu quero louvar a Deus pela vida dos pastores que tiraram esse tempo para estar conosco nessa segunda-feira. Hoje é segunda-feira, é dia, né, de pagar a conta, boleto, é início de semana, segunda-feira. Mas você que está nos assistindo, dizer para você, olha, nós queremos estar aqui toda segunda-feira. Aleluia. Queremos estar aqui toda segunda-feira para podermos direcionarmos você no meio desse caos que estamos vivendo. E dizer o seguinte: evangelho é puro e verdadeiro. Há esperança. Há esperança. Há esperança para a árvore cortada. Evangelho é peso, evangelho é peso. Tem um peso de renúncia, tem um peso de sacrifício. E de aliança. E de aliança. Suportando uns aos outros. Suportando. Tem que suportar. Suportando uns aos outros. Tem que suportar. Meu Deus. Suportando. Pastor Augusto dizendo suportando uns aos outros, né? Então eu quero louvar a Deus e deixar uma palavra para você que nos assiste. A igreja é chamada a ser luz e sal, mesmo em tempos de distorções. Aleluia. Estão querendo distorcer o papel da igreja, mas a igreja tem que permanecer firme, sendo luz do mundo, sal da terra, clarear aonde tem trevas e trazer sabor aonde foi destemperado. Né? Assim. Então quero louvar a Deus pela vida dos pastores que vieram hoje. Esse programa nós queremos poder estar toda segunda-feira trazendo uma palavra, trazendo uma direção para a sua vida. Você que está aí na sua casa, está aí no seu carro, você recebe essa direção de Deus para a sua vida. Eu quero hoje finalizar esse programa agradecendo a Deus, pastor Augusto. Amém, é uma honra. Eita, vamos ao café, vamos tomar esse fazer café. Vamos fazer o café. Então, pastor Augusto, muito obrigado por esse tempo dispensado. Pastor Augusto é pastor sênior do Ministério Kadosh, aqui em Aparecida de Goiânia, Goiás, Brasil. E bênção demais. Terra do avivamento. Vim do Rio Grande do Sul. Veio uma do Rio Grande do Sul que disse: tu está indo para o útero
desta nação que vai gerar a veia profética daquilo que é necessário. Goiás. Olha aí, gente. Pastor Goiás. Augusto vindo do Rio Grande do Sul com uma palavra profética. E isso é muito importante. Quero agradecer a Deus, Pastor Augusto. Pastor Augusto, deixa uma palavra aí para os nossos ouvintes aí, por esse tempo precioso que passamos aqui. Acreditem, queridos. Acreditem. Por mais que as coisas estão, muitas vezes, não funcionando da forma como nós imaginamos, mas acreditem. Deus está agindo. Deus age no silêncio. 400 anos depois de um silêncio, chega João Batista e provoca uma nova era. Sejamos os João Batistas desse tempo. Sejamos os Elias desse tempo. Mas não esquece, Elias, quando estava na caverna, não enxergava nada. Sai da caverna. Começa a fazer aquilo que o Senhor mandou que fosse feito. Começa a acreditar naquilo que o Senhor derramou sobre a tua vida. E faça exatamente aquilo que Deus mandar que tu faça. Que a palavra do Senhor seja estabelecida no teu meio, que tu possa realmente provar da grandiosidade de Deus, porque o mundo ainda espera o quê? A manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Eita glória. E manifestar é tu ir, é tu ter coragem de colocar a cara no meio disso tudo que está acontecendo e dizer: foi o Senhor que me mandou. É forte. Apóstolo Johnson, apóstolo presidente, pastor sênior do Ministério Hellbot na Europa, hoje já é cidadão português, né? E obrigado, apóstolo Johnson, por ter tirado esse tempo para estar conosco aqui, Muito obrigado. liberando conhecimento sobre esse tempo. Hoje um apóstolo já aprovado nas nações, conhece muito, já andou muito e ainda continua andando ainda. Ainda continua andando ainda. E louva a Deus pela sua vida, por esse tempo. Libera uma palavra final para todos que estão nos assistindo hoje aqui. Glória a Deus. Eu quero também agradecer a Deus, né, a oportunidade de estar aqui nesse canal, levando vida. Vida está em Cristo, não há vida fora de Cristo. Aleluia. E a palavra que eu amo tanto, eu quero deixar somente para você que está nos ouvindo, né? Eu quero deixar Provérbios 4, 23. Se tem alguma coisa para tu guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas para a vida. Você que está sem pastor, eu te aconselho, procure um pastor. É necessário você ter um pastor sobre sua vida. E para nós que somos ministros, vamos voltar para a luz. Vamos ter unidade e vamos viver em comunhão, porque ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Shalom Lahema, paz e prosperidade para todos vocês em nome de Jesus. Muito bom, muito bom mesmo. Mas nós queremos chegar ao final desse programa dizendo para você: não aceite uma fé superficial. Não aceite. O Senhor, Ele é poderoso e Ele faz coisas além daquilo que pensamos, além daquilo que imaginamos. Isso. Então não aceite uma fé superficial, não aceite viver uma vida que não seja uma vida dentro do sobrenatural. E hoje nós queremos agradecer a Deus pela sua vida que nos assiste. Aleluia. Você que está aí assim recebendo tudo isso, esse conteúdo, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Nós queremos agora poder orar pela sua vida, pelo seu ministério, orar pela sua família, orar pela sua igreja, orar pelo seu grupo familiar, orar pela sua célula, orar pela sua reunião do seu trabalho, orar por tudo que você faz. E nós queremos agradecer. Pai, em nome de Jesus. Sim, Deus. Sim. Louvamos o teu nome. Aleluia. Porque o Senhor está acima de todo nome. Aleluia. Tu és o nosso Deus. Sim, Deus. Não há outro Deus igual a ti. Sim. Obrigado, Senhor, por tudo. Sim, que essa palavra, que esse entendimento alcance Aleluia. o coração daqueles que precisam receber como refrigério a tua palavra. Obrigado, Deus, por tudo, e assim te louvamos em tudo, e assim te damos graças. Amém.
Amém. Shalom, shalom, graça e paz e até o nosso próximo programa.